Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, o Consagra-te TV. Estamos hoje aqui com João Paulo de Maria, missionário da Comunidade de Vida da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus. Vamos falar hoje dos sacramentos, o sacramento da penitência. Nós vamos falando de alguns programas sobre sacramento, você esteja ligado, para que possa assistir todos esses programas. Pelo sacramento do batismo, o homem recebe a vida nova em Cristo. Batizados, filhos de Deus. Mas essa vida nova em Deus, em Cristo, ela pode ir enfraquecendo, ela pode ir fraquejando, ela pode ir se perdendo pelo pecado. Mas Deus não nos quer assim. Deus não nos quer fraco. Jesus Cristo não nos quer fraco. Ele quer que essa igreja continue na força do Espírito Santo, com toda a força, com todo o vigor. E daí, com esta finalidade, vem esses dois sacramentos para revigorarem, fortalecerem o cristão que está no pecado. É o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos, que será tema de um próximo programa. Aqueles que se aproximam do sacerdote para obter a misericórdia, o perdão das ofensas, dos seus pecados, eles também são perdoados e são reconciliados com a igreja. Reconciliados, vamos dizer que éramos amigos, lhe magoei, preciso me reconciliar. E você que está nos assistindo? Será que você não magoou a igreja? Será que eu não magoei a igreja? Eu não magoei Jesus? Muitas vezes a gente não trai a esposa, mas traz Jesus todos os dias. Somos campeões de infidelidade para com nosso Jesus Cristo. Então nós precisamos, se ferimos o coração de Deus, se ferimos pelo pecado, precisamos nos reconciliar. Esse sacramento ele pode ter alguns nomes, né? E é interessante que esses nomes se unem. Chamamos de sacramento da reconciliação, mas é o sacramento da conversão. Afinal de contas, ocorre uma conversão. Jesus nos leva à conversão. Quando nós nos esforçamos de voltar à casa do Pai, nos esforçamos em fazer as pazes, se converter, consertar. Esse sacramento também é chamado de sacramento da penitência, né? Porque nele vai gerar uma conversão, um arrependimento, uma satisfação. Satisfazer é recompensar. Compensar a falha. Afinal de contas, se você é um ladrão de galinhas, se você roubou 5 galinhas, você se confessa e se arrepende porque roubou as 5 galinhas. Ei, alto lá. Precisa devolver as 5 galinhas que foram roubadas. Ah, mas eu já comi as galinhas. Precisa ser reparado. Esse exemplo foi um exemplo que um bispo colocou para mim. Mas a gente pode colocar, quando nós roubamos algo de Deus, nós temos que restituir. Quando nós roubamos da igreja, roubamos do irmão, temos que restituir. Nos arrependemos, mas restituímos. Também é chamado o sacramento da confissão, porque vai de um exame de história de vida, um exame de consciência, a qual nós confessamos os nossos pecados. Confessar, colocar, apresentá-los ao nosso confessor. Também é chamado sacramento do perdão. Afinal de contas, nós temos que nos arrepender perdoando a quem nos tem ofendido. Porque nós estamos pedindo perdão a Deus pelo mal que fizemos. Perdoamos aqueles que nós ofendemos, aliás. Perdoando aquele que ofendemos para que sejamos também perdoados na mesma medida. Então, o sacramento da reconciliação, porque nós nos reconciliamos com Deus e com a igreja. Então, João Paulo, porque esse sacramento, né, esse sacramento tão belo da reconciliação, ele vem depois do batismo? Vejamos bem, nós fomos batizados, todos nós fomos batizados, e com isso nós somos justificados, fomos santificados, fomos lavados do nosso pecado original. Mas nós, ao longo do tempo,
temos essa fragilidade humana e tendência ao pecado, né? Que não é omitida com o batismo, né? João Paulo, é como se o batismo ele nos purificasse, nos limpasse e a gente volta a se sujar de novo. É por aí? É por aí, né? Se nós não tivermos esse cuidado, como eu comecei dizendo, né? Que nós somos justificados, santificados, né? Então precisamos tomar essa consciência dessa grandeza de Deus, né? Com o batismo. É algo grande, é algo divino. Mas, como eu estava dizendo, essa fragilidade às vezes se torna algo tão maior do que essa grandeza de Deus. Muitas vezes colocamos o nosso humano maior do que essa grandeza de Deus. Então, por isso, temos essa tendência a pecar. Então, graças a Deus, né, temos o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência. Porque quando pecamos, né, nós quebramos o elo com Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Então, com isso, no entanto, né, temos essa inclinação para o pecado, que a tradição, né, nos chama de concupiscência, que persiste nos batizados. Mesmo assim, todo aquele que é batizado, todos nós, eu, João Paulo, temos essa tendência, né, a pecar. Então, este combate é o da conversão, em vista da santidade e da vida eterna que o Senhor nos cansa, que não se cansa de nos chamar, né, a ser santos. Nosso Senhor está todos os dias nos convidando a ser santos. Em um dos programas que eu fiz aqui há um tempo, se não me falha a memória, foi dos Sagrados, eu não sei, agora não vou dizer o certo, né, que eu falava que a imagem do Sagrado Coração de Jesus, com a mão ela aponta em direção das pessoas e com a outra mão ele aponta para o seu coração, né? Ele nos convida diariamente a estarmos dentro desse coração puro. Mas para isso, como eu dizia, é uma questão de eu querer. De eu sair dessa zona de pecado para entrar dentro do coração de Cristo, né? E para isso é uma questão de querer. Se eu quero, eu saio, né? E vou estar dentro desse caminho de santificação. Então a conversão ela é diária, né? Não é porque eu pequei hoje que sempre vou ser pecador, né? Óbvio, eu sou um pecador, mas eu tenho a graça de ter o sacramento da confissão, né, da reconciliação, para eu voltar a estar em unidade, a voltar a estar nessa aliança com Deus. Pois é, então Jesus não cansa de nos esperar. Jesus não cansa de nos convidar à conversão. Convertei-vos. Convertei-vos e acreditai na boa nova, né? Convertei-vos e aceitai o Evangelho e segui o Evangelho. Então, nessa pregação da igreja, né? Convertei-vos. A primeira conversão nós somos chamados no batismo. O batismo é a primeira conversão. Mas como João Paulo colocou que nós caímos, nós falhamos, nós nos sujamos, nos melecamos, nos enrolamos, nos engalfinhamos, nos entravamos. Oh, meu Deus do céu, quanto pecado. Mas Deus nos dá uma segunda chance. Então teve essa primeira conversão fundamental, que é a do batismo, mas depois vem essa segunda conversão, que é ininterrupta, que é a conversão através da reconciliação, através da confissão dos pecados. Isso vem devido à necessidade dessa purificação daquilo que nos mancha, essa renovação constante, porque o pecado ele vem e ele volta. A concupiscência está sempre nos levando a não fazer o bem que quero e fazer o mal que não quero, né? Então a concupiscência é essa força ao pecado. Santo Ambrósio coloca que nós temos duas conversões com água. A primeira conversão com água, a do batismo, e a segunda, a da penitência. Só que no batismo nós nos convertemos com a água do banho lá da pia batismal. E na penitência nós somos pela água das nossas lágrimas. A gente tem que se arrepender, tem que chorar por dentro daquilo que nós nos arrependemos, né? Então Jesus ele nos chama a essa penitência, mas não só uma conversão exterior, de obras exteriores, como antigamente, se vestir de sacos, botar cinza na cabeça, fazer jejum, mortificação, ficar batendo com a cabeça na parede. Não, não é isso. Jesus chama uma conversão de coração, uma penitência interior, uma mudança de vida interior.
Afinal de contas, senão essas obras exteriores seriam enganadoras, né? Já a conversão interior, não. São através de sinais visíveis, de gestos, de uma vida virtuosa, uma vida de reparação. Essa reorientação da vida para lutar contra o pecado, uma repugnância ao que nos afasta de Deus, repugnância ao pecado, à falha, aquilo que fere os 10 mandamentos, e ao mesmo tempo buscar uma vida virtuosa, de imitar as virtudes de Jesus Cristo. E nós, como consagrados a Nossa Senhora, imitar as virtudes da Santíssima Virgem Maria, a profunda humildade, a fé viva, a obediência cega, a contínua oração, a mortificação universal, a pureza divina, a ardente caridade, a paciência heróica, a doçura angélica e a sabedoria divina. Renunciar ao que nos afasta e aderir à virtude. E ao mesmo tempo, ter um coração contrito, compungido, uma aflição de espírito e a compulsão de coração, como os santos padres da igreja nos ensinam no Animi Cruciatus e Computio Cordis, compungido de coração. O coração do homem é um coração pesado, um coração endurecido. E Jesus nos quer de coração novo. Ele quer tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que pulse de amor, um coração com perdão. Então, não podemos deixar nosso coração endurecido nos deixar afastados de Deus. Então, João, a gente está falando sobre penitência, né? E quais os tipos de penitência? Vejamos bem, a nossa igreja, as escrituras, né, os padres falam muito em algumas formas de penitência. Mas tem 3, né, que são bem mais faladas, que é o jejum, a oração e a esmola. Mas prestamos bem atenção. Se eu pego esse jejum e faço por fazer, sem um sentido, sem um fim, de nada vai servir. Da mesma forma a minha oração e da mesma forma a minha esmola que eu dou para aquele que necessita. Se não tiver um nexo, se não tiver um sentido, se não tiver em cima da oração, se não tiver com um fim último até Deus, não vai servir. Vocês vão fazer por fazer, né? Mas para isso tem que gerar em mim uma conversão, né? E existem vários tipos de formas dessa conversão, né? Com gestos de reconciliação para com os cuidado com os pobres, o exercício da defesa da justiça e do direito, pela confissão de suas próprias faltas com seus irmãos, né? Ter uma correta vida fraterna, uma revisão de vida, um exame de consciência, né? Estar sempre fazendo esse exame de consciência. Eu, por exemplo, né, faço meu exame de consciência quando eu vou dormir. Antes de colocar o travesseiro na cabeça, né, antes de colocar minha cabeça no travesseiro, sempre faço as minhas orações à noite e fico meditando. O que é que durante o dia eu fiz que desagradou a Deus? Onde foi que eu errei? Né? Para que no outro dia, Deus me dando essa nova oportunidade que Ele nos dá todos os dias, para que eu não caia, para que eu não erre, né? E todos os dias nós somos convidados a fazer o certo, a fazer o que é certo, né? E também temos que ter o cuidado de estar sempre buscando viver estes atos, né, de penitência em cima da Eucaristia também, né? Se eu estou fazendo um jejum, procurar ir para a Santa Missa, né? Se eu estou rezando mais, procurar ir mais à Santa Missa. Se eu tenho a oportunidade de ir para a missa diariamente, que vá, ótimo, beleza. Comungue todos os dias, né? Comungue o corpo do Senhor, que muito vai lhe enriquecer seu espírito, né? A fazer leituras, né, com a Sagrada Escritura, né? Aqueles que têm a oportunidade de rezar a liturgia das horas, rezar o Santo Terço, ler bons livros, né? Estar sempre buscando práticas penitenciais. Gente, a nossa igreja ela é muito rica. E a nossa igreja ela é muito misericordiosa. Deus é misericordioso, né? Então, oportunidades nós temos e muitas oportunidades de reatar nossa aliança para com Deus. Mas como eu dizia na pergunta anterior, é a questão de eu querer. Se eu quero, eu vou conseguir. Eu vou voltar a ter a minha aliança com Deus. Mas se eu não quero, vou continuar na mesma, pecando todos os dias, fazer tudo do meu jeito. E eu que sou comunidade de vida, né, devo exercer uma
uma virtude de Nossa Senhora em mim, né? Mas não só para mim, que sou comunidade de vida, mas para todos, cabe em todos, que é da mortificação, né? Tenho que mortificar. Muitas vezes eu que vivo em comunidade, muitas vezes eu quero fazer uma coisa, mas que os outros meus irmãos não querem, né? Então eu tenho que aceitar, óbvio, né? Em cima da oração, em cima de, se for algo sério, né? Para que tenha um bom convívio para com todos. Isso sim também se torna uma prática de penitência. Então que possamos fazer todas as nossas práticas de penitência em cima de algum foco, né? Tendo foco, que é Deus, que é o foco da nossa conversão diária, não é uma conversão mensal ou anual, pelo contrário, é uma conversão diária, todos os dias, a cada instante. Deus nos convida a sermos santos, né? Então, é diariamente, para que o nosso testemunho de sermos santos possa ir mais além e pegar aquelas pessoas, contaminar aquelas pessoas que ainda não estão tendo essa perspectiva de ser santos. Pois é, como diz o Papa Francisco, Jesus não cansa de nos esperar. Não cansa de nos esperar para nos reconciliar com Ele, para nos acolher à igreja. Você que está nos assistindo, quanto tempo faz que você não se confessa? Ontem à noite eu estava no grupo de oração e eu clamava pelos dons do Espírito Santo. Mas eu senti que os dons não foram derramados em mim de uma forma abundante. Sabe por quê? Porque minha confissão está atrasada. Eu estou com minha confissão atrasada, daí eu não tive a graça de Deus se manifestar plenamente para mim no grupo ontem. Então Deus não pode agir, o Espírito Santo agir em nós estamos cheios de pecados. Eu falava em umas pregações anteriores, até a fossa da nossa casa tem que ser regularmente limpa. Imagine nós, precisamos regularmente estar sendo limpos, né? Então esse pecado que nós temos é uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele, né? E nessa conversão nós fazemos ao mesmo tempo, pedimos perdão a Deus e fazemos uma reconciliação com Ele, através do sacramento da penitência, da reconciliação. Só Deus perdoa pecado. Mas Jesus é Deus. Jesus perdoa pecado. Mas Jesus também, a sua autoridade divina, Ele concede esse poder aos homens para que exerçam em seu nome. Ele confiou o exercício e o poder da absolvição de pecados ao seu ministério apostólico, aos seus ministros ordenados, aos sacerdotes, né? Então, na sua vida, Jesus não só perdoou o pecado, mas ele manifestou esse perdão. Além de perdoar o pecado, ele manifesta quando ele reintegra o pecador à sociedade. Ele convida o pecador para sentar na mesa com ele. Ele reintegra a sociedade, ele reintegra na mesa. Aqueles que estão na minha mesa são meus amigos. Jesus convida para a mesa da Eucaristia. Quanto tempo faz que você não se confessa? Jesus lhe espera para lhe reintegrar na sua mesa. Ele quer cear contigo. Ele quer comer contigo. Como ele comeu com Zaqueu. Desce, Zaqueu. Eu vou hoje almoçar contigo. E Zaqueu diz que se for mal a alguém, se roubou de alguém, vai devolver 4 vezes mais. A alegria de Zaqueu de ser reintroduzido na sociedade cristã. Isso é muito belo da confissão. Os apóstolos, os padres, né, que têm a autoridade de reconciliar em nome de Jesus Cristo, nos reconciliar com Deus, né? Jesus diz a Simão Pedro: dar-te-ei a chave dos reinos dos céus. Tudo que ligares à terra ficará ligado, e tudo que desligares da terra ficará desligado. Está lá em Mateus 16, versículo 19. Ligar e desligar. Tanto perdoa pecado, como desliga, como liga, batizando, confessando e crismando. E também desliga excomungando. Então, Jesus deu poder ao homem de ligar e desligar. Então, Deus instituiu esse sacramento da penitência para todos os batizados, todos aqueles que desejam se converter.
Todos podem, todos devem, desde que estejam arrependidos, de coração compungido. E veja só, no decorrer dos séculos não era assim. Nos primeiros séculos a disciplina era muito rigorosa, né? Então veja só, quando alguém cometia um pecado, ele tinha que ir na igreja, lá no templo, ele fazia a confissão do seu pecado de uma forma pública, se vestir de sacos, botar cinza na cabeça e ficar durante longos períodos, até anos, diante da igreja, sem poder participar, sem poder entrar, sendo visto por todos, esperando a reconciliação. Em alguns tempos atrás também, se confessava e o padre não dava o perdão dos pecados na hora, pedia um tempo para a compulsão do coração, e só depois daria o pecado. Mas graças a Deus, no século VII, inspirado pela tradição monástica do Oriente, missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, que não exigia a realização pública e prolongada dessas penitências. Então esse sacramento assim, ele passou a ser no modo mais secreto, do penitente com o confessor, com o sacerdote, e daí abria-se um caminho a poder se confessar várias vezes e ter um acompanhamento, uma orientação, né? E se repetir a confissão até se libertar daquele pecado que a afligia. Existiam celebrações penitenciais, celebrações a qual era apresentado com estrutura, apresentado o Evangelho, a palavra de Deus, e se exigia em todos os rituais a contrição, a confissão e a satisfação. A fórmula de absolvição geral da Igreja Latina, ela tem esses elementos essenciais. A fórmula do Padre, quando nos perdoa, é: Deus, Pai de misericórdia, que Ele, pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz, e eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Padre nos absolve. E nós ficamos cheios da graça, porque nós retomamos a nossa amizade com Deus. Então, João, quais os atos que o penitente pode praticar em reparação dos seus pecados? Os atos são a contrição, confissão dos pecados e a satisfação. A contrição dos pecados é nada mais nada menos, em primeiro lugar, aquela dor na alma que você sente quando entende que pecou, quando entende que feriu gravemente o coração de nosso Senhor, quando entende que você, por algo tão bobinho, né, ou algo tão bobão, quebrou a aliança com Deus, né? Aí você vai sentir aquela dor profunda na alma, a sua consciência vai ficar fica pesada, né, de pensar, meu Deus, como é que eu pude ter essa capacidade, né? Mas vejamos bem, como eu falei no início, eu falei da nossa fragilidade humana. Somos frágeis, temos essa tendência, né? Caímos, pecamos, né? Então, quando a gente reconhece que pecamos, temos que fazer esse exame de consciência, né? Feito à luz da palavra de Deus, né? Com os textos adaptados para melhor esclarecimento, para melhor entendimento, para podermos, aí sim, fazer uma boa confissão dos nossos pecados. Como o fundador estava dizendo, né? Que o Padre tem a graça de fazer essa oração da absolvição dos pecados. Então, eu fazendo esse bom exame de consciência, para eu poder confessar os meus pecados, né, para em seguida ter essa satisfação, né, essa satisfação que é de reparar o dano que eu fiz com os próximos. Né? Então, a contrição é aquela dor na alma que eu sinto pelo pecado, e com isso eu vou ter que fazer o exame de consciência para meditar e ver quais foram os pecados para eu poder confessar e depois ter essa satisfação, né? A penitência que o confessor impõe deve ter em conta a situação pessoal do penitente a procurar o seu bem espiritual,
deve corresponder, quando possível, à gravidade, à natureza dos seus pecados cometidos. Né? Muitas vezes os nossos pecados não só nos ferem a Deus. Imagina só, o fundador falava do exemplo da galinha, né? Que eu sou um ladrão de galinha, mas imagina só, ele sendo médico, eu tomo a caneta dele, ele precisa passar uma receita. Daí no momento não tem nenhuma caneta, aquela pessoa vai deixar de tomar o remédio porque eu roubei a caneta dele? Não, eu tenho que reparar isso, eu tenho que devolver a caneta para ele, pedir desculpa. Você me perdoa porque eu roubei sua caneta? Perdoou. Devolveu a caneta. Então eu devolvi a caneta para ele e aí sim ele vai poder fazer as suas receitas para os seus pacientes, né? Mas essa contrição, esse confessar e essa satisfação só é feito bem na luz de Deus, né? Em cima de boas leituras, em cima das leituras da Sagrada Escritura. Que possamos ter essa boa contrição de reconhecermos os nossos pecados. Então é isso. Então, a você que está nos assistindo, vocês podem até se perguntar, eles dois estão falando sobre a confissão dos pecados. Sim, Catecismo da Igreja Católica. Esse programa é simplesmente, nós pegamos o Catecismo do artigo 1420 ao artigo 1463, mais um pouquinho, e estamos falando aquilo que a igreja ensina. Eu posso me confessar sozinho para Deus? Não. Você não consegue se confessar em nome de Jesus Cristo. Nem consegue a graça do sacramento, porque você não foi ungido nem ordenado para isso. Você não foi enviado. Deus não lhe deu esse poder de perdoar pecado, inclusive o seu. Inclusive o próprio sacerdote, ele não perdoa o pecado dele. Ele tem que se confessar com um outro sacerdote que o absolva em nome de Jesus Cristo. Então, também não venham com esse sentimento de eu me confesso sozinho, de forma alguma. Um outro ponto eu não confio no padre para me confessar. De forma alguma, o padre está em nome de Cristo, em persona Christus, para acolher você. Não importa a vida do padre, ele vai lhe perdoar. Não precisa também de conselhos do padre. Precisa que ele perdoe você dos seus pecados. Agora, se aquele padre for um orientador espiritual seu, ele pode lhe orientar de alguma forma, caso você precise ou peça. Mas, basicamente, o que precisamos aqui é nos arrepender daquilo que ofende a Deus. Daí nós precisamos conhecer a doutrina do que ofende a Deus. E o sacerdote também é um homem formado, que tem um curso de filosofia, de teologia, toda a parte dos sacramentos. Ele aprendeu a doutrina da igreja, as regras da igreja, aquilo que agrada a Deus, para poder lhe orientar e identificar, porque o sacerdote ele não fala em seu nome. Ora, Cristo confiou aos apóstolos, confiou aos presbíteros o ministério da confissão, tá certo? Agora, o principal é o bispo. O bispo é o detentor do poder do ministério da reconciliação. O bispo é o detentor do poder. Então aqui, na Arquidiocese de Natal, Dom Jaime é o detentor do poder da reconciliação. Os presbíteros são seus colaboradores. Eles exercem esse ministério na medida que são autorizados para isso. É interessante, porque tem certos pecados, particularmente pecados graves, que são punidos pela excomunhão, por penas eclesiásticas mais severas, e impede a recepção de outros sacramentos, como o sacramento da Eucaristia. Então, mas o Papa ou o Bispo, ele pode autorizar o perdão desses pecados ou delegar para que alguns sacerdotes, por eles autorizados, possam dispensar o perdão desses pecados. Em caso de perigo de morte, então qualquer sacerdote poderia dispensar, mas normalmente é o bispo que delega o sacerdote. Quando um padre se ordena, ele é liberado para celebrar missa, só depois ele é liberado para a confissão, ou ao contrário, mas são liberações separadas. Um outro ponto é a confissão comunitária. Não, o que é recomendado é que seja feita a confissão auricular do fiel com o sacerdote. Confissões comunitárias são apenas quando existe uma grande demanda de pessoas e sacerdotes insuficientes, gerando que aquelas pessoas fiquem muito tempo sem se confessar. Mas não quer dizer que um evento, uma festa de padroeira ou um grande encontro tem uma multidão de gente e justifique fazer confissão comunitária. Não, senhor, não é isso não.
Isso aí são eventos festivos, são outras realidades. Mas hoje a nossa igreja recomenda que a confissão real e verdadeira na sua plenitude, é a confissão auricular individual fiel sacerdote. Se padre A ou B faz diferente, deve ser por autorização do bispo, porque o bispo tem a autoridade de delegar quais as situações, quais os momentos que poderiam ser feitas confissões comunitárias. Mas normalmente a gente não tem visto nosso bispo autorizar isso. Então você procura se confessar de uma maneira auricular. E um outro ponto é se alguém perguntar ao sacerdote, vir comentar, aliás, dizer, mas o sacerdote não quer me confessar. Com certeza você está em algum pecado e que este pecado não está deixando de acontecer. Então você não pode, se está vivendo aquele pecado e repetindo aquele pecado e repetindo e querer que o padre lhe confesse. Se você não se arrependeu, não parou de pecar e não está de coração compungido. Você que está me ouvindo, você sabe do que eu estou falando. E para o bom entendedor, meias palavras bastam. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas alguém que esteja numa situação irregular, que continua essa situação irregular, você está vivendo irregular, não está arrependido e vai continuar vivendo, não sou eu que vou dizer nada com você aqui. Procure o seu sacerdote, que ele vai lhe orientar como melhor viver a plenitude da reconciliação com a igreja. É uma bênção estar em unidade com a igreja. Nossa Senhora nos espera. A consagração a Nossa Senhora faz com que nós conformemos nossa vida a dela, imitando as suas virtudes, o seu comportamento. Ela é a criatura que mais se assemelha ao Criador. Nada melhor do que se confessar sendo consagrado a Nossa Senhora, se consagrar com Nossa Senhora do lado. Com ela, por ela, nela, para ela, nos confessar a Jesus para melhor agradar a Deus, nos confessar ao sacerdote. Então é uma bênção quando nós nos consagramos a Nossa Senhora e como consagrados nós nos derramamos nos pés de Jesus. Mas estando com ela a gente se sente mais acalentado. Mas você que não é consagrado, não tenha medo. Jesus está sempre lhe esperando com muito carinho, com muito amor, lhe esperando para lhe confessar, para lhe receber, para lhe inserir no seu sacratíssimo coração. Considerações finais, João Paulo? Alguma coisa que você queira mais falar para este povo? Que procure sempre, né, a graça da confissão, né, procure o seu sacerdote da sua paróquia, né, não tenham vergonha, não tenham medo de confessar os seus pecados, né, mas porque de ter mais vergonha a gente terá sempre com esse elo quebrado com Deus, né, que possamos sempre, né, buscar na Virgem Maria as suas virtudes para podermos crescermos diariamente, né, para podermos sermos santos, né, para podermos estar sempre no coração de Deus, né? Então que Nossa Senhora nos ajude sempre neste processo de santificação para chegarmos nesses novos céus, nessas novas terras. Então é isso. Então, um grande cheiro para todos. Consagra-te!